Primeiro, meu boa noite aos integrantes da roda aqui no começo. Professor Gunta Hutzit, boa noite. Gunta, obrigado pela participação. Meu colega, nosso analista internacional, Lorival Santana, igualmente obrigado, Lorival, e boa noite. A Rússia, as autoridades russas confirmaram que Evgeny Prigozhin, o líder do grupo de mercenários Wagner, estava assim a bordo do avião que caiu próximo a Moscou. A morte de Prigozhin ainda não foi confirmada oficialmente. Outras 9 pessoas estavam a bordo do avião, entre eles o braço direito de Prigozhin, Dmitry Utkin. Não houve sobreviventes. O site Flight Radar 24, que rastreia voos em tempo real, mostrou que o avião Legacy 600 da Embraer saiu do radar por volta das 18 horas e 11 minutos no horário local. A agência de notícias russa RIA Novosti publicou um vídeo de um avião, semelhante ao que Prigozhin estava, caindo. Um porta-voz da fabricante brasileira de aviões informou que a Embraer tem cumprido com as sanções internacionais impostas à Rússia. Em 20 anos de serviço, a aeronave que levava Prigozhin e as outras 9 pessoas só havia registrado um acidente ocorrido por uma falha mecânica. Uma investigação foi iniciada no local da queda do Legacy 600. O acidente acontece exatamente 2 meses depois que o líder dos mercenários iniciou uma rebelião contra a Rússia. O motim durou pouco mais de um dia e foi encerrado depois de uma negociação com o Kremlin. Segundo os termos do acordo com o governo russo, Prigozhin e seus combatentes deveriam ficar em Belarus. O grupo Wagner passou meses na cidade ucraniana de Bakhmut, em um dos piores conflitos da guerra com as tropas ucranianas. Prigozhin acusava o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, de não enviar munição ao grupo. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden se manifestou sobre o assunto. Ele disse que não estava surpreso e sugeriu que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia estar por trás da queda do avião. Há 2 dias, Evgeny Prigozhin publicou um vídeo em que diz que o grupo Wagner estava conduzindo ações de reconhecimento e busca para a libertação da África. Vamos conversar, em primeiro lugar, um pouco sobre o acidente. O que a gente pode, eventualmente, entender do que aconteceu nesse acidente ou nesse incidente de hoje à tarde. Depois nós vamos explorar extensivamente os aspectos políticos. Vamos começar pelo avião. A aeronave, que era do Prigozhin, era esse Legacy 600. É uma foto dele mesmo, fabricado pela Embraer. A cauda dele, a matrícula dele é a matrícula russa. É exatamente esse avião. Um avião bastante confiável, há muito tempo no mercado. Algumas versões dele foram, inclusive, para aviação comercial. Tem uma ótima reputação e uma folha de serviços muito boa. Não há notícia de nenhum desastre catastrófico, eu quero dizer, por causas catastróficas, falha estrutural, algum defeito muito grave da aeronave. Isso aconteceu em outros fabricantes de aviões anos atrás. Não é o caso do Legacy 600. Um avião bom, confiável, perfeitamente adaptado ao que ele estava fazendo. Decolou de Moscou, de Sheremetyevo-Dvar, o segundo aeroporto de Moscou, ao noroeste da cidade, 6 horas da tarde, praticamente horário local. O que vocês estão vendo é um print screen de uma tela do Radar 24, que é um aplicativo extensivamente usado mundo afora para seguir o voo de aviões. E como é que segue o voo de aviões? Através do sinal do transponder dos aviões. Isso é captado por estações de rádio em terra. O transponder não é outra coisa senão um pequeno rádio a bordo do avião, transmitindo algumas informações. E de acordo com o transponder do Legacy 600, do Prigozhin, ele estava nivelado, ou seja, ele tinha atingido a altitude de voo dele 28 mil pés, nível de voo, corretamente, do ponto de vista técnico. É um pouco baixo para esse tipo de avião, mas a gente não sabe muito bem como é que é organizado o espaço aéreo superior na Rússia. Deve haver limitações, o espaço aéreo mais alto ainda é muito militarizado lá. 28 mil pés é baixo para esse avião, mas ele estava nivelado e você vê que a velocidade dele era excelente. 513 nós sobre o solo, isso dá mais ou menos 950 km por hora. Vamos ver um pouco o mapa com a trajetória, a linha de rota desse avião era praticamente direta, são mais ou menos 300 milhas náuticas que separam os 2 aeroportos, o aeroporto de Moscou e o aeroporto internacional de São Petersburgo, para que vocês tenham uma ideia do que isso significa. É mais ou menos a distância de voo em linha reta entre São Paulo e Florianópolis. Ou, se vocês quiserem pegar uma outra direção para ter uma ideia da dimensão, entre São Paulo e Uberlândia. Num avião desses é aproximadamente 1 hora de voo.
A queda ocorreu numa localidade pequena, Kuzenkino, que fica na região de Tver, uma cidade tradicional da Rússia, uma das mais antigas por sinal. Está exatamente embaixo da linha de voo, da rota. Por ali passam as principais rotas de navegação aérea entre Moscou e São Petersburgo. Que mais que a gente sabe? Nós temos um vídeo amplamente divulgado por redes sociais que indicam que alguém olhou para o céu porque ouviu alguma coisa e apontou um celular para lá. E o que ele captou ao apontar o celular para onde ele ouviu 2 fortes explosões, segundo relatos de redes sociais? Eu queria colocar segundo relatos de redes sociais, porque neste momento afirmar peremptoriamente qualquer coisa é irresponsável. Nós estamos apenas trazendo para vocês os elementos que aquela comunidade da Open Source Intelligence coloca na internet à disposição. Notem, esse avião está caindo completamente sem controle. Aviões planam. Às vezes as pessoas se esquecem disso, que aviões voam por um princípio de física. E mesmo que percam toda a propulsão, vamos supor, como vocês viram no filme do comandante Sully, que pousa um Airbus 320 nas águas do rio Hudson, em Nova York. Aquele avião foi planando até pousar. Ou seja, mesmo que esse avião tivesse perdido os motores, planar ele plana, desde que o piloto o mantenha na velocidade adequada. Todo piloto sabe isso de cabeça, qual é a velocidade adequada para o avião dele, para que ele não despenque. Este avião, porém, está completamente sem controle. Ele vem vindo para baixo, como um objeto inanimado qualquer. A velocidade, como nós sabemos da física newtoniana, é aproximadamente 250 km por hora, numa queda livre. E aquela fumacinha branca lá em cima na sua tela, lá em cima, é que especula-se, eu gostaria de reiterar, seria de algum tipo de explosão causada pelo quê? Não é nuvem. E o outro tracinho vermelho indica onde está o avião já em queda. Que mais que a gente tem para poder seguir um pouquinho nessa linha, como eu digo, especulativa, é esta foto dos destroços. Essa foto dos destroços lembra a investigação da queda provocada por um míssil antiaéreo russo sobre a Ucrânia de um avião da Malaysia Airlines. Ele foi derrubado por um sofisticado sistema de artilharia antiaérea que funciona da seguinte maneira. O míssil, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não se choca com o avião, ele explode ao lado do avião. E os fragmentos da explosão do míssil perfuram a fuselagem do avião, provocando a destruição, então, da aeronave. O que se vê aí, e que, segundo as fontes de inteligência na internet, afirmam serem perfurações de fora para dentro, em partes do avião que caiu ali perto de Tver, matando os 10 ocupantes. Teríamos algo comparável ao míssil que abateu o avião da Malaysia Airlines? O nível de voo de ambos é muito próximo e a capacidade dessa artilharia antiaérea russa é bastante sofisticada. Eu acho que nós temos até uma ilustração do que é o sistema S-400 soviético, depois os russos aperfeiçoaram. E esse sistema é capaz, sim, de derrubar sem menor problema um avião voando estabilizado nesse tipo de... Não, acho que nós não temos, pensei que teríamos para mostrar para vocês, mas enfim, é um tipo de arma bastante conhecido. Por fim, Putin, o que ele estava fazendo hoje nessa hora? Putin estava numa ocasião solene, uma ópera, comemorando os 80 anos, isso tem um significado emocional na Rússia enorme. Os 80 anos da Batalha de Kursk, é uma região ali, Rússia e Ucrânia, que na época, em 1943, foi a maior batalha de tanques da história da humanidade. Continua sendo até hoje a maior batalha de tanques da história da humanidade, durou quase 2 meses e nela os alemães foram derrotados pelos soviéticos. Que mais temos o dia 23 de agosto, isso não é uma data à toa. Nós temos o famoso Pacto Molotov-Ribbentrop, o pacto pelo qual foi possível começar a Segunda Guerra Mundial, quando
perdoem-me vocês, por favor, quando a União Soviética e a Alemanha nazista decidem repartir entre si a Polônia, que é invadida pelos dois, um de cada lado. Isso foi fruto do acordo entre Stalin e Hitler, representado pelos seus chanceleres, Molotov e Ribbentrop, a 23 de agosto de 1939. Em 1942, 23 de agosto é outra data de enorme significado emocional para os russos, como foi para a União Soviética, o início da Batalha de Stalingrado, que muita gente considera a virada militar na Segunda Guerra Mundial. E, como eu disse, 23 de agosto, a vitória na Batalha de Kursk. E 23 de agosto de 2023, será que entrará para a história como a morte de um traidor da pátria?